tudo bem? Tudo certo aí? Eu aqui de novo mais uma vez, professor Alexandre de Química do Colégio Metropolitano. E hoje a nossa aula, né, vai ter aí duas partes. Primeira parte, eu quero que você entenda que muitas questões de vestibulares e de Enem trabalham com interpretação apenas, uso de imagem e interpretar. Lógico, tem que ter um fundamento atrás, por trás disso, né? E atrás do assunto. Pois bem, na questão do Enem de hoje, ele traz um gráfico aí de substâncias que estão aquecendo ou não, né? Em função do tempo. Ele quer tão somente que você observe o gráfico, interprete o gráfico e escreva, marque a alternativa que tem lá a fórmula da substância. Então é isso, basicamente. Então vamos fazer uma coisa, vou ler a questão, você vai acompanhar a questão na tela, ok? Acompanha comigo na tela aí. O aquecimento de um material por irradiação com micro-ondas ocorre por causa da interação da onda eletromagnética com o dipolo elétrico da molécula. O importante atributo do aquecimento por micro-ondas é a absorção direta da energia pelo material a ser aquecido. Assim, esse aquecimento é seletivo e dependerá principalmente da constante dielétrica e da frequência de relaxação do material. O gráfico mostra a taxa de aquecimento de 5 solventes sob irradiação de micro-ondas. Então nós estamos aí na tela, projetado para vocês, o gráfico. E tem aí, né, no caso, a legenda. Esse quadrado aí é para molécula de água, esse círculo para metanol, o triângulo para cima, etanol, o triângulo para baixo, propanol, e temos aí o losango, que é o N-hexano, né? Então temos água, metanol, que é um álcool com carbono, etanol, com 2 carbonos, propanol, e temos o N-hexano, que é um hidrocarboneto do grupo dos alcanos. Pois bem, a questão trouxe o contexto e imagem para interpretar por enquanto. Vamos ver o comando da questão. No gráfico, qual solvente apresenta taxa média de aquecimento mais próxima de zero no intervalo entre 0 e 40 segundos? Pois bem, se você observar o gráfico, ele quer saber o seguinte: tem aí água, metanol, etanol, propanol e N-hexano. Ele lá irradiou com micro-ondas. Qual dessas substâncias aqueceu zero ou praticamente zero no intervalo de tempo entre 0 e 40 segundos? Então, se observar aqui, a única substância que não subiu, que não variou, aqui é a temperatura em função do tempo, no intervalo de 0 e 40 segundos, foi a da figura do losango. Se você recorrer à legenda aí, né? Recorrer à legenda, o losango é o N-hexano. Mas, professor, onde é que entrou química aí, né? Na verdade, é uma questão de interpretação de imagem, de uso de imagem gráfica, entender, ler e interpretar o gráfico, mas o que está cobrando na química aí é você saber montar a fórmula do N-hexano. Então, vejamos, acompanha aqui, N-hexano é que essa cadeia é normal, ela é reta. Então, hexano, nós temos aí 6 átomos de carbono ligados entre si. Então, uma cadeia carbônica, né? Então, temos aí, ó, N-hexano, é uma cadeia carbônica. Esse X está indicando a quantidade de carbonos, que é o prefixo, são 6 carbonos. O infixo an está indicando que a cadeia apresenta ligações simples. É uma cadeia saturada. A terminação O indica que a substância em questão é um hidrocarboneto. É uma cadeia carbônica que tem tão somente carbono e hidrogênio. Pois bem, então a cadeia é saturada, tem só ligações simples. Então temos aqui, ó, 3, 4, 5, 6 carbonos. Você sabe muito bem que o carbono é tetravalente. Para completar a tetravalência, eu vou colocar hidrogênio, já que nós sabemos que esse N-hexano
corresponde a um hidrocarboneto. Portanto, só pode ter na sua cadeia carbono e hidrogênio. Então, se você contar aí, né? Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos ter 6 carbonos e 14 hidrogênios. Só que o cara trouxe aí, né, da banca, né, da questão, ele trouxe a fórmula estrutural resumida. Então, temos aí CH3, CH2, aí. Essa formulazinha, portanto, é a formulazinha que ele pediu. A única opção que encaixa aí é a alternativa E. Fácil ou não, pessoal? Tranquilo? Então é isso aí. Mais uma questão? Vamos lá. Então agora, vamos fazer mais uma questão. E eu quero que você entenda o seguinte, que quando essas provas de Enem ou de vestibulares fazem uma questão, eles estão muito preocupados com o perfil do aluno que vai fazer a prova. Se esse aluno sabe ler, se ele sabe interpretar, se ele sabe relacionar e o principal, se ele sabe resolver problemas. Então essas provas aí, né, de vestibular mais modernas, elas gostam de problematizar, porque o nosso mundo, né, mundo moderno, precisa de pessoas que saibam resolver problemas. Nesse contexto, vamos fazer uma questão do Enem, que também não é uma questão de química pura, é uma questão que envolve um contexto ambiental, que fala de poluente ambiental, fala de combustível fóssil e usa aí uma questão de ppm, né? ppm é a unidade de medida que é parte por milhão. Mas enfim, o que acontece nessa questão? Ela fala aí da questão da presença do enxofre nos combustíveis fósseis. Então você pega aí, por exemplo, né, o mundo moderno aí usa aí muito carvão ainda na siderurgia, e alguns usam em termoelétrica. Então carvão mineral é muito utilizado na indústria principalmente, né? Vai obter lá alumínio, vai obter níquel, vai obter cromo. O carvão é matéria-prima para muita coisa. Só que esse carvão mineral, esse carvão fóssil, assim como a gasolina, óleo diesel, querosene, né? E os materiais que vêm do petróleo têm um teor de enxofre. Esse enxofre é uma coisa preocupante, porque quando você vai queimar o carvão mineral, você vai queimar junto com ele o enxofre. Esse enxofre sai na forma de óxido de enxofre, dióxido de enxofre, que pode vir depois a se transformar em trióxido de enxofre, e tanto esse SO2 quanto o SO3 vão aí ser poluentes ambientais importantes e vão aí, por conseguinte, precipitar na forma de chuva ácida, né? Então vamos acompanhar a questão que fala justamente disso, e por isso fala do motivo que ao longo dos anos tem se reduzido a quantidade de enxofre nos materiais que vêm de combustíveis fósseis. Então vamos ler a questão, acompanha na tela comigo aí. Diesel é uma mistura de hidrocarbonetos que também apresenta enxofre em sua composição. Esse enxofre é um componente indesejável, pois o trióxido de enxofre gerado é um dos grandes causadores da chuva ácida. Nos anos 1980, não havia regulamentação e era utilizado óleo diesel com 13.000 ppm de enxofre. Em 2009, o diesel passou a ter 1.800 ppm de enxofre, que é o diesel S800. E em seguida, foi inserido no mercado o diesel S500, que contém 500 ppm de enxofre. Em 2012, foi difundido um diesel com teores de enxofre ainda menores. A substituição do diesel usado em 1980 por aquele difundido em 2012 permitiu uma redução percentual de SO3 de... Então, essa questão aqui, na verdade, ela alerta para a abordagem ambiental, alerta para o problema do uso de combustível fóssil, sobretudo o óleo diesel, que nos caminhões são utilizados, nos ônibus, né, em caminhonetes, em máquinas agrícolas, e assim por diante.
O que ele quer saber é quanto reduziu de 1980 para 2012. Então acompanha aqui. Nos anos 80, o diesel era 13.000 ppm. Bom, vamos traduzir isso. O que quer dizer 13.000 ppm? São 13.000 partes por milhão. Se eu pegar então 1 milhão de quilos de óleo diesel dos anos 80, 1 milhão de quilos, 13.000 quilos era de enxofre, quer dizer, é muito enxofre, né? E com essa preocupação ambiental começou a remover, tirar, reduzir o teor de enxofre, que no 2009 caiu para 1.800 ppm, que ainda é muita coisa, né? São 1.800 partes por milhão de enxofre. Em 2012, é o que a questão está abordando aqui, chamam de diesel S500. Esse S500 é o diesel que tem um teor muito inferior àquele dos anos 80, que é de 13.000 ppm. Aí caiu para 50 ppm. Traduzindo, se eu tiver 1 milhão de quilos de diesel, 50 quilos é de enxofre, ainda é muito enxofre. Atualmente, o teor de enxofre ainda é menor, né? Você vai andar nos postos, vai ver aí que tem no posto de combustível assim, temos diesel S10. O diesel S10 tem 10 ppm de enxofre, então tem 10 partes por milhão. A questão é saber quanto que reduziu dos anos 80 até 2012 em termos percentuais o valor do enxofre, né? Então, nos anos 80, 13.000 corresponde a 100%. Como em 2012 tinha 50, 50 corresponde de 13.000, quantos por cento? Então vai dar aí 0,38%. Na verdade, ele está perguntando quanto que reduziu. Então tinha 100%, caiu para 0,38%. Ou seja, se eu fizer aqui a diferença, né, de 100 menos isso, vai dar 99,6%. Então isso fica considerável. Dos anos 80 para 2012, houve uma redução de enxofre da ordem de 99,60 e poucos aí por cento, que é muita coisa. Portanto, a alternativa D. Certinho, pessoal? Continue assim, estudando, dedicando, né? Você vai ter o retorno muito em breve, te garanto. Confia aqui que você vai dar certo. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, gente!